tia Patrícia e sou da Segunda Igreja Presbiteriana de Volta Redonda e sou uma das orientadoras da UCP. E estamos aqui para mais um Momento Kids, onde vamos aprender a Tua Palavra, vamos orar e vamos louvar ao Senhor. E nesse início desse nosso momento, eu gostaria de estar convidando a todas as crianças e a todos que nos assistem nesse momento para estarmos fechando os nossos olhos para falar com o nosso Deus. Vamos lá, crianças, fechar os nossos olhos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, pela nossa vida, pela nossa saúde. Obrigada por falarmos contigo neste momento, que é um Deus maravilhoso, é o Deus que nos ouve, é o Deus que tem prazer em escutar nossas orações. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando a cada criança, cuidando de cada uma, dando a saúde, dando a inteligência e dando a sabedoria para que elas possam sempre ser obedientes à Tua palavra. E também, ó Deus, abençoe esse momento da pregação da Tua palavra, que vamos contar a história bíblica, ó Deus, que possa fazer morada em cada coração, todos que nos ouvem, ó Deus, para que possamos a cada dia mais fazer a Tua vontade e entender o Teu querer sobre as nossas vidas. Tudo isso nós te pedimos e oramos e agradecemos. Amém. Crianças, vamos estar cantando, louvando ao Senhor neste momento e louvando a Deus com muita alegria, fazendo o nosso gesto e fazendo bem bonito, porque nós estamos o quê? Louvando a Deus. E Ele se agrada quando a gente ora, quando a gente louva o nome dEle. E neste momento, vamos fazer, vamos louvar. E eu escolhi um cântico bem bonito que fala quem fez. E a gente pode estar fazendo um gesto. Vamos lá cantar bem bonito agora? Vamos lá, crianças? A gente acabou de cantar sobre a criação. Foi Deus quem nos criou. Tudo que há na terra, tudo que há no mar, tudo que existe, foi Deus que criou. Inclusive, Ele me criou e criou você também. Olha como Deus é maravilhoso. Quando Ele criou todas as coisas, Ele viu que era muito, muito bom. E agora a gente vai louvar ao Senhor com uma música que fala sobre oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Vamos cantar bem animado, fazendo um gesto. Vamos lá? Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser
Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Muito bem, então nós acabamos de cantar, quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. Mas como assim? Vou ficar menor ainda do que eu sou? Não, nós vamos parar de crescer espiritualmente, de conhecermos a palavra do Senhor, porque quando mais a gente lê, mais a gente se alimenta da palavra do Senhor. E é isso que Deus quer para as nossas vidas. E Ele quer também que nós façamos a oração. Nós temos sintonia, estamos pertinho de Deus quando a gente ora, porque Deus, Ele se agrada quando a gente ora, Ele tem prazer. E a tia hoje vai contar uma história que fala sobre um homem que ele amava a oração, um homem de oração. E o nome dele é Daniel. Mas eu gostaria de estar falando com vocês sobre a oração primeiro, para depois a gente passar para a nossa história bíblica. E eu queria estar fazendo uma pergunta: o que é oração? Todos sabem o que é oração? Oração é falar com Deus, é estar pertinho de Deus, ou fazendo as nossas orações, os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. E Deus, quando a gente faz a nossa oração, Ele escuta a nossa oração e Ele tem prazer em nos ouvir. E a quem devemos orar? Nós devemos orar somente a Deus. Foi o nosso Criador, aquele que nos criou e aquele que mandou o seu Filho Jesus morrer em favor de cada um de nós. E onde nós podemos orar? Nós podemos orar em todo lugar. Nós podemos orar no nosso quarto, nós podemos orar quando nós estamos brincando nas nossas brincadeiras, nós podemos orar indo para a nossa escola, orando na igreja, orando em família. Quando a gente se reúne ao redor da mesa, nós podemos orar agradecendo a Deus o alimento que Ele nos dá. Quando nós estamos brincando, nós podemos orar também em pensamento, pedindo para que Deus nos guarde, que nós nos proteja na nossa brincadeira, que não façamos mal ao nosso amiguinho. E nós também podemos orar quando nós devemos orar. Nós devemos orar em todo o tempo, porque a Bíblia fala: orai sem cessar, orar sem parar em todo o tempo, de manhã, de tarde, à noitinha. Quando de manhã, quando a gente acorda, nós devemos, primeira coisa, fazer é orar ao Senhor, agradecendo pela noite que Ele nos deu, pelo ar que respiramos. E nós devemos orar também à tarde. Nós devemos orar quando nós estamos reunidos, igual a tia falou, no nosso alimento, agradecer a Deus. À noite, antes de nós irmos para a nossa cama, não esquecermos de orar, agradecer a Deus pelo dia, pelo decorrer do dia, porque Deus cuidou de nós. E nós temos que lembrar de orar sempre, em todo o tempo, orai sem cessar. Por que nós devemos orar? Porque Deus, Ele quer ter comunhão com os seus filhos, e nós somos filhos de Deus. E para nós termos comunhão maior com o nosso Deus, nós devemos orar, porque é uma conversa íntima com o nosso Deus. O tempo que a gente tira para falar com o Papai do céu. E então nós devemos orar, guardar no nosso coração em todo o tempo e em todo lugar. Nós devemos orar em todo o tempo e em qualquer lugar, porque Deus se agrada quando a gente faz a oração, quando a gente agradece, quando a gente pede, mesmo nos momentos de tristeza, dificuldade, alegrias, nós devemos ser gratos a Deus, a tudo o que Ele nos dá. E agora a tia queria convidar
a todas as crianças a pegar a sua Bíblia para a gente estar lendo, fazendo uma leitura bíblica lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 18. Fica no Novo Testamento. Vamos lá, Efésios 6, 18. Vamos ler então com a tia, vamos acompanhar a leitura. Com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então a Bíblia fala, orando em todo tempo, como a tia acabou de explicar sobre a oração, e aqui no final ele falando que nós devemos suplicar para todos os santos, por todos os santos. O que quer dizer isso? O povo de Deus. Nós devemos interceder pelos nossos irmãos em Cristo também. Pela nossa nação, nós devemos suplicar a Deus por nossas vidas, pela vida dos nossos familiares, pela vida dos nossos amiguinhos, por todas as pessoas. Devemos orar e suplicar ao Senhor que abençoe a vida de cada um, que nos dê a direção em todo o tempo que nós estamos fazendo alguma coisa, para que Deus nos ilumine. E a palavra de Deus fala em Efésios, capítulo 6, versículo 18. E a tia queria então falar um pouco sobre a vida de Daniel. Daniel, ele amava orar. Ele, em todo o tempo da vida dele, ele fazia súplicas ao Senhor. E a Bíblia conta, que está registrada lá na nossa história bíblica de hoje, está registrada em Daniel, capítulo 6, versículo de 1 a 23, no Antigo Testamento. Depois vocês podem pegar a sua Bíblia e abrir e ler sobre a história de Daniel, que a tia vai contar aqui agora. Então Daniel, como a tia acabou de falar, Daniel gostava de orar ao Senhor. E a Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes ao dia, né? De manhã, quando ele acordava, à tarde e à noite, antes dele ir dormir. Daniel orava a Deus, pedia sempre direção e pedia para que Deus desse a sabedoria para ele. E Deus sempre ouviu a oração de Daniel. E Daniel, então, estava num reino babilônico. E esse reino tinha um rei que se chamava Dário. Dário, ele instituiu, ele escolheu 120 ministros para ajudar a governar, porque o reino babilônico era muito grande, muito populoso, muitas pessoas, muitas coisas para fazer. Então, o rei Dário resolveu escolher 120 ministros para ajudar a governar. E dentre esses 120 ministros, ele escolheu 3 pessoas também como governador para ajudar. E esses 3 foram escolhidos por quê? Porque eram os mais inteligentes, os mais sabedores das leis, daquelas pessoas que entendiam mais de tudo para ajudar e auxiliar o rei Dário. E dentre essas 3 pessoas, criança, estava Daniel. Daniel, ele era um homem íntegro. E o rei Dário via que ele era um homem diferente. Diferente como? Ele era comprometido com o trabalho dele. Tudo que o rei pedia, ele estava prontamente para fazer, para executar as tarefas. Ele não era uma pessoa preguiçosa. Mesmo ele orando 3 vezes ao dia, mas ele tirava um tempo também para trabalhar. Não ficava o tempo todo orando. E ele pedia sempre a orientação de Deus em tudo que ele fosse fazer, em tudo que ele fosse executar, que o rei pedia para ele. E isso, criança, tinha uma admiração muito grande. O rei tinha essa admiração por ele ser uma pessoa íntegra, uma pessoa verdadeira, que não falava mentira.
e ele falava sempre a verdade. E o rei via que ele era uma pessoa diferente, uma pessoa especial, diferente daqueles outros. E isso começou a causar uma certa inveja lá naquele reino babilônico, porque as pessoas estavam ouvindo falar que o rei Dário ia nomear Daniel com o mais importante cargo, o governador mais importante. Então todos queriam esse cargo. Já pensou? Dentre 120 homens, ele escolheu Daniel por ser mais inteligente, porque ele viu uma virtude em Daniel. Será por quê? Porque ele orava, ele entregava a sua vida ao Senhor e ele não fazia as coisas de qualquer jeito. Ele sempre pedia direção a Deus. Então isso causou uma certa inveja naquele reino babilônico e eles começaram então a querer acabar com a vida de Daniel. E eles tramaram um plano e chegaram até o rei Dário, e falou assim: olha, rei, eu tenho uma proposta para fazer, um plano, para que o Senhor faça um decreto. E aí o rei começou a escutar o que eles tinham para falar. E eles falaram assim: olha, você pode criar um decreto dizendo que nenhuma pessoa poderia orar a outro Deus, somente fazer pedidos ao rei Dário. E em 30 dias, ninguém poderia fazer petição e oração, pedidos a ninguém mais, e somente ao rei Dário. E aí o rei, então, assinou esse decreto, e esse decreto foi assinado, e ele valeu como lei. Se alguém desobedecesse em 30 dias, se alguém fizesse alguma oração, ia ser jogado na cova dos leões, ia ter uma punidade, ia ter um castigo sobre a vida dessa pessoa. E será que Daniel, mesmo com esse decreto, ele teve medo? E será que ele ia deixar de orar? Jamais. Daniel não se importou, porque ele falou: mesmo que o rei Dário, gosta muito de mim, ele é meu amigo e ele tem uma autoestima sobre a minha vida, eu não vou deixar de orar, porque o rei Dário é um rei, é um ser humano, uma pessoa, e eu faço oração ao meu rei, ao rei dos reis, que é o Deus, aquele que nos salvou, aquele que mandou seu filho Jesus morrer em favor de cada um de nós. E foi isso que Daniel pensou. Ele falou: eu jamais vou deixar de orar, de pedir as coisas e agradecer tudo ao meu Deus, porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo ao meu Deus, ao Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso. E aquelas pessoas começaram, então, crianças, a vigiar a vida de Daniel, o que Daniel ia fazer, se Daniel ia realmente para o seu quarto e fazer a sua oração, como de costume. Ele ia para o seu quarto, fechava a sua porta e abria as janelas do seu quarto e começava a orar e se colocava de joelho e fazia a sua oração a Deus. E então ele começou a fazer a sua oração. E aquelas pessoas que queriam destruir a vida de Daniel começaram a olhar pela janela e viu que Daniel estava orando ao Deus de Daniel. E logo em seguida, quando eles viram isso, foram correndo contar para o rei o que havia acontecido. E o rei Dário, ele ficou um pouco triste, porque ele amava muito o Daniel, por ele ser uma pessoa especial, porque tudo que ele pregava, ele falava do Deus dele, ele vivia. E é assim que a nossa vida tem que ser. Se nós cremos no Deus Todo-Poderoso, nós temos ele no nosso coração, a nossa vida tem que ser diferente. Nós devemos falar a verdade, devemos buscar o Senhor a cada dia, para que Deus oriente
e nos guarde, nos livre de todos os tempos ruins, tempos de tribulações. E assim Daniel continuou firme nas promessas do Senhor. E aí o rei então mandou pegar Daniel e levar para a cova dos leões. E lá a cova dos leões estavam esperando Daniel. E Daniel então foi colocado na cova dos leões. E Daniel, ele sabia, ele confiava no Senhor Deus. E quando crianças, ele foi colocado na cova dos leões, o rei Dário ainda perguntou para ele: será que o seu Deus que você faz oração, o Deus que você serve, poderá livrá-lo dos leões? E é claro que no fundo, o rei Dário, ele sabia que o Deus de Daniel era poderoso. E ele então ficou tranquilo. E ele então foi colocado, Daniel, na cova dos leões, aqueles leões famintos. E Daniel então, quando entrou, um anjo apareceu e fechou toda a boca dos leões. E os leões não devoraram, não comeram, não fez mal algum na vida de Daniel. Por quê? Deus é quem cuidou de Daniel. Deus deu a proteção, deu o livramento para Daniel, porque Deus, ele gosta quando a gente prioriza a nossa vida ao Senhor. Quando nós colocamos a nossa vida em primeiro lugar, Deus é fiel conosco também. E assim foi com a vida de Daniel. Daniel, em todo tempo, ele priorizava Deus. Ele colocava Deus em primeiro lugar na sua vida. E assim nós devemos fazer também, que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, Deus é fiel conosco e Deus não deixa nada de ruim acontecer. Foi assim que aconteceu com Daniel. Daniel não foi comido, devorado pelos leões. Deus o guardou, Deus mandou um anjo para fechar a boca de todos os leões. E sabia aí, passou a noite, crianças. O rei Dário ficou um pouco preocupado. E ele nem conseguiu, a Bíblia conta, conseguiu pegar no sono, porque ele estava preocupado com o que estava acontecendo lá com Daniel. E logo quando amanheceu, o rei Dário correu para a cova dos leões e chamou Daniel. E Daniel logo respondeu: estou aqui, rei. E ele não tinha acontecido nada com ele, nada, porque Deus tinha livrado e guardado de todo o mal. E no mesmo instante, então, o rei mandou tirar Daniel daquela cova dos leões e colocar todas aquelas pessoas que queriam mal a Daniel, os seus inimigos, que tramaram aquele decreto para que o rei assinasse, para que ninguém orasse em 30 dias, não é isso mesmo? Então, quando aqueles homens inimigos de Daniel foram colocados na cova dos leões, crianças, logo em seguida, os leões comeram todos que estavam ali no mesmo instante, porque eles só queriam mal, eles não tinham Deus no coração para livrá-los de todo o mal, como Deus fez a Daniel. E olha que coisa tremenda, Daniel ainda saiu ileso, sem nenhum arranhão. E Dário viu que o Deus de Daniel era o Deus tremendo, é o Deus que deveria ser adorado, ser reverenciado por todo o reino. E o rei Dário baixou um decreto para que todas as pessoas reverenciassem, temessem ao Deus de Daniel. Olha, por causa do testemunho de Daniel, por causa da sua perseverança em oração, olha como que Deus age. Ele ainda foi livre, liberto da cova dos leões, e ainda o rei Dário aceitou a Jesus, né? Porque ele creu no Deus Todo-Poderoso. Ele começou
a ver que o Deus que Daniel servia, ele que era o Deus poderoso, ele que podia fazer infinitamente mais. E é assim que nós devemos, criança, colocar Deus na nossa vida, temos uma vida de oração em todo momento da nossa vida, os momentos nas nossas dificuldades, por todos os momentos que temos passado, nós devemos colocar a nossa vida diante de Deus e saber que Deus age. Deus, ele não dorme. Deus está com seus ouvidos abertos a nos escutar, a ouvir o nosso clamor, a ouvir o nosso agradecimento. E eu queria então deixar essa lição para todas as crianças, para nós orarmos sem cessar, assim como Daniel orava 3 vezes ao dia, que nós possamos também colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor, orando, buscando a Deus e a direção para tudo o que nós formos fazer, para que Deus nos dê vitória, porque Deus, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, Ele nos exalta e Ele mostra para todas as pessoas que o único Deus a ser engrandecido é o Deus através da nossa vida. As pessoas veem a diferença na nossa vida, no nosso testemunho, nas nossas orações, nos nossos atos, nas nossas ações. E Deus é engrandecido por isso, através da minha vida e através da sua vida. E que Deus possa estar abençoando a todas as crianças que nos ouvem e que possamos guardar essa mensagem, orar sem cessar. E Deus vai atender a nossa oração. E eu queria estar finalizando, orando com vocês, para nós encerrarmos esse momento Kids. Vamos lá orar a Deus nesse momento? Senhor, Deus e Pai, obrigada por esta linda lição que o Senhor ensinou a todos nós. Que possamos, ó Deus, orar sem cessar, em todo tempo, em todo momento e em todo lugar, sabendo que o Senhor pode infinitamente sobre as nossas vidas. O Senhor é quem luta por nós, o Senhor é quem está ao nosso lado para nos dar força, para nos orientar a nossa caminhada da fé. Que nunca, Senhor Deus, venhamos a desanimar, que possamos sempre ser fortes e tementes ao Senhor. É no nome santo e maravilhoso de Jesus é que eu oro e te agradeço. E até o próximo Momento Kids, sábado que vem, com a nossa tia Liliane. Até lá, um grande beijo e um abraço a todos vocês.